Olá! Hoje o nosso papo vai iluminar literalmente os grandes eventos. Você sabia que uma iluminação pode transformar completamente um ambiente? Sejam todos bem-vindos. Esse é o Bastidores com Edu França. Eu sou Edu França, maquiador e hairstyle. Você sabe qual o lustre ideal para cada tipo de evento? Com muito prazer eu recebo hoje o Darlen Lima para falar com a gente sobre esse tema. Darlen, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. Oi, Edu. Eu que agradeço muito pelo convite. É bom estar aqui com você. Obrigado, querido. Então, Darlen, vamos começar falando como que é trabalhar com esse universo de decoração com lustres. Conta um pouco da sua história também pra gente. Olha, eu sou de Pirapora, né? Vim de Pirapora. Trabalhei um pouco aqui em Belo Horizonte como cobrador, como vendedor de DVD. Depois tive uma experiência rápida, né? No Rio de Janeiro, trabalhando com escola de samba, teatro, cinema. Então, mas na parte de cenografia. E no Rio, eu basicamente fui entendendo as coisas, vendo os eventos, vendo as dimensões de que tudo podia se tornar. E quando eu voltei para Belo Horizonte, aí eu estudei design de interiores e comecei a me envolver com alguns casamentos, com alguns eventos até menores, e naquilo já estava me impulsionando, eu tenho que criar algo diferente. E quando eu comecei, né, no caso com o Lúcio, foi através de uma reforma, surgiu a oportunidade de fazer essa pequena reforma, e naqueles casos você tem que estar preparado quando aparece a oportunidade, né? Com Aí eu certeza. falei assim, olha, eu consigo sim reformar isso, e reformei. Fiz uma primeira reforma, e através dessa reforma é que eu vim montando outros lustres, e hoje nós estamos aí com mais de 600 lustres para locação. Mas eu quis também trazer uma pegada um pouco diferente, não trazer do lustre tradicional, trazer o giganteísmo que eu via nas escolas de samba. Falei, não, a gente tem que fazer algo diferente, trazer coisas que não dá para carregar num caminhão, por exemplo. Exatamente, né? Precisa de uma bagagem, né? Precisa. Por exemplo, você coloca assim, os meus lustres tradicionais, a medida padrão, 1 por 1, 2 por 2, e eu tenho lustres, né, que são divididos, né, em partes, eles vão ser montados só no salão. Então até quando o pessoal me fala assim, Darla, eu preciso ver esse lustre pessoalmente, eu falo, eu não consigo te mostrar ele aqui no galpão pessoalmente. Não tem Porque como, né? ele é só para ser montado no salão, porque tem lustre de 12 metros, 7 metros e por aí vai. São montagens. Então, na verdade, nem são lustres, são instalações aéreas que a gente faz. Darlen, como os lustres podem transformar completamente a atmosfera de um ambiente? O lustre, quando a gente trabalha essa parte aérea, normalmente o pessoal antes não focava tanto no teto, né? Então agora fala assim, vamos decorar o teto, vamos trazer uma coisa diferente, aquilo que você chega no salão, você olha assim para cima e fala, nossa, que isso, magnânimo, isso é perfeito. E um detalhe do lustre, né, da questão aérea, é que ele vai estar ali do começo ao fim da festa. Às vezes você decora uma mesa, você faz no meio da festa ele vai desmontando, vai perdendo, né, o efeito. E o lustre não, é do começo ao fim da festa, ele vai estar lá assim, imponente, ninguém mexeu. A gente vai mexer dependendo só na parte da iluminação, de aumentar um pouco, diminuir um pouco a intensidade da luz, mas a beleza dele vai permanecer, transformando o ambiente em todo o período da festa. Ah, legal. Darlen, quais são os tipos de lustres mais usados hoje em festas de casamento, 15 anos e nos eventos em geral? Como eu tenho uma pegada muito grande de diferentes lustres, eu não coloco exatamente o que mais é usado. Normalmente eu deixo muito a cargo do gosto, né, do cliente, tem algumas tendências, algumas pegadas que o pessoal tem atualmente, mas eu procuro normalmente trabalhar o gosto mesmo do cliente e transformar o sonho dele em realidade. Então, não é exatamente o que sai hoje ou o que sai amanhã, é o que a gente consegue trabalhar dentro do sonho, dentro do orçamento, e também o que manda muito em definir lustre é o tipo de decoração que a pessoa quer e o espaço também que influencia muito. O ambiente, a estrutura do local, que vai definir o que pode ser usado ou não dentro de uma festa. Como escolher o lustre ideal de acordo com o estilo de evento? Isso daí é
questões, né, financeiras também, porque a gente vai definindo, a pessoa tem um orçamento X, mas tem um sonho Y. Então a gente vai casar para poder chegar e definir realmente um lustre que seja, que favoreça o evento dela no dia. Digamos, expectativa, A realidade, expectativa, né? a realidade, tem que ser tudo caminhar junto, para poder chegar no dia e falar assim, não, realmente, eu consigo pagar e ter isso. Ou eu consigo sonhar um pouco mais alto e transformar um ambiente completamente. Darlin, quais os cuidados técnicos que são necessários na instalação dos lustres? Olha, primeiramente, entender, né, as medidas, as dimensões do lustre, peso, altura, largura dele, o diâmetro dele. E tudo isso a gente vai definir na questão da visita técnica, conhecer o espaço. Eu tenho até uma experiência, né, que eu posso dizer, a gente não imaginava, quando a gente fala assim, é um salão, é um prédio, ou seja, a gente já pensa no prédio e fala assim, como que eu vou entrar com esse lustre? A gente já pensa no elevador, já pensa na escada, né? E teve uma experiência que eu tive há uns 5 anos atrás, que era um sítio. Então, num sítio você já imagina, tá, vai dar tudo certo, qualquer lustre vai conseguir entrar num sítio. Só que a gente cometeu essa pequena falha. Por não ter totalmente observado, a entrada do sítio era uma portinha pequena, minúscula. Nossa, coisa que não estava na Não estava na programação, programação. E por falta de visita técnica, por falta de conhecimento do decorador do que ele estava contratando, a gente estava muito longe, né? Então, ele não tinha essa noção. Não, vai caber o lustre, vai entrar no salão o lustre. Quando o lustre chegou lá, né, a carga com a minha equipe, a gente teve que passar todos os lustres através do muro. Nossa. Então, foi um perrengue, assim, bem diferente, um perrengue chique, porque, né, a pegada do lustre, a cliente queria muito lustre na festa, ela falava, Darla, eu quero cristais, quero cristais. E quando chegou essa situação, foi desesperador. Então, por uma falta de visita técnica, às vezes. E no questão agora de segurança, ter todos, né, os EPIs, equipe bem treinada, conhecer a estrutura, entender realmente o que pode ser feito ou não dentro de um salão, respeitando claramente as estruturas do local. Bacana. Você falou sobre esse perrengue. Teve algum outro perrengue que você passou, Darlin? Além desse aí que você teve que resolver de última hora também, que também não estava na programação? Muitas das vezes é isso. Pelo pessoal, às vezes, fazer um projeto, né? Aí faz um projeto, tem aquele velho ditado que o papel aceita tudo, e na hora da montagem surgem, nesse ponto aqui que eu quero lustre, não tem estrutura, vai precisar de viga. Dá, sim, uns certos desencontros, né? Mas como eu trabalho, às vezes, eu aprendi a trabalhar à frente dessas soluções, normalmente eu mando com a minha equipe já alguns suportes extras, porque se eu for comentar com o cliente normalmente hoje, preciso de viga, ele vai ficar assim assustado. Então, acho que um papel principal da minha empresa que eu deixo e dito juntamente com a minha equipe é já resolver problemas sem o cliente nem saber que a gente está resolvendo. A gente já consegue trazer soluções antes. Vamos preparado. Vamos levar para mais. Eu brinco muito que eu tenho uma gata no galpão, né? Eu falo, besteira, é melhor levar que minha gata não usa isso aqui, não. Leva viga, leva escada, leva andaime, porque é melhor, às vezes, ficar à toa lá do que aqui no galpão. Às vezes é melhor voltar do que você ter que vir cá na empresa de novo para poder pegar. Então Antes prevenir, né? Do que remediar. Já vai prevenido para essas situações. Porque, infelizmente, né, em Belo Horizonte e região, tem muitos profissionais que não estão ou não buscam, né, muito conhecimento com relação a isso, a entender mesmo os processos. Tipo, quando eu falo, gente, eu preciso de foto e de vídeo do local para poder entender o lustre. Às vezes a pessoa quer um lustre de 2 metros num pé direito comum, de 2,90, 2,80. E eu falo, esse lustre não vai caber. Nós vamos reduzir um pouco. Até a questão de orçamento, eu vou deixar de ganhar. Poderia alugar um lustre enorme e tal, ganhar um pouco mais, mas eu prefiro deixar de ganhar e acertar. Não ter essa coisa de, mas peraí, você não avisou, você não... Não, já tenho consciência do pé direito. O pessoal às vezes pede um lustre muito grande para um pé direito baixo e pede um lustre muito pequeno para um pé direito alto.
né? Tem muitas essas questões, essas situações assim, que a gente tem que ter experiência suficiente para poder falar, não, isso funciona e isso não funciona. Tipo, não nem dá opção, é sim ou não. Sim, sim. Tem que ser Por direto. isso que é bom a organização, né? O planejamento, agendar uma conversa, agendar uma reunião, para que coloque todas essas coisas tudo a limpo e que não tenha esses problemas, né, Darlene? Isso, na questão de estrutura do projeto de decoração em si, estruturas, o pessoal carece um pouco disso. Tem uma certa carência de entender realmente o que pode ser feito e às vezes chegar no espaço e olhar para o teto, ver o que pode ser feito no teto. Ah, tem como pendurar as coisas, tem como fazer os aéreos. E pro chão também, esse chão dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Às vezes, quando é área externa, né, gramado, também entender. Quando o pessoal coloca muito assim na ideia da tenda, né? Ah, eu vou fazer uma tenda. E até mesmo a tenda tem que ser bem estruturada. Tem que saber o que vai ser colocado, nada de surpresa, porque às vezes acontece do fornecedor da tenda ir lá montar a tenda e não sabe que vai ser colocado nada nela. É igual casos em que às vezes o cerimonial aluga o lustre separadamente e não avisa o decorador. Tem situações assim. É, tem que ter uma Tem que sintonia ter um aí, né? Tem que ter um alinhamento aí. alinhamento, né? Eu também agora, mais ainda, procurei estar sanando esse tipo de problema, porque uma vez, por exemplo, uma cliente alugou direto o lustre e ninguém sabia. Tipo, pensa só, minha equipe chegando no salão com o lustre, o decorador olha assim, uai, o que é isso? Como assim? Tem lustre no projeto? Tem lustre. Então, tem que ter um alinhamento melhor com relação aos o que vai ser A contratado sua dentro do dica foi evento. muito legal, que eu acho que de repente seja bom ter uma conversa entre os fornecedores, né? Para que se Sim, sim. alinhem essas informações. Não, com certeza, esse papo, esse alinhamento, ele tem que existir de verdade, o que está sendo contratado. Pensa só, você às vezes chega lá com a demanda de cabine, com a demanda de uma máquina, algum totem para poder colocar no meio da festa, e o decorador, ele não sabe da existência daquilo, vai atrapalhar na decoração, ele vai ter que trocar alguma coisa de lugar, um bar, uma mesa, para poder caber uma coisa que a pessoa às vezes contratou no impulso, mas não foi comunicado para o projeto geral. Ah, sim. Darlene, para a gente finalizar, você poderia dar uma dica de ouro para as pessoas que estão nos assistindo, para elas terem um evento de sucesso? A ideia é justamente não pensar no básico, é pensar em algo com propósito, porque o que fica é a experiência. Isso aí, falou tudo. Falou pouco, mas falou muito, né? Darlene, queria te agradecer pela sua presença aqui no nosso podcast. Foi um prazer te receber. Muito obrigado mais uma vez, Eu que tá? agradeço pelo convite. Obrigado mesmo. Bom, queria agradecer a sua audiência em casa. Muito obrigado. Continue compartilhando, curtindo, comentando. E eu aguardo vocês no nosso próximo episódio. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.